Pessoal do terceiro ano, bom dia. Aqui nas aulas 65 e 66, agora na física B. Ondas. Então, esses conceitos básicos de ondulatória, vamos a eles aqui. Quais os tipos de onda quanto à natureza? Tem aquelas que se propagam só nos meios materiais, são as ondas mecânicas, e tem aquelas que podem viajar até no vácuo, que são as eletromagnéticas. E existe uma outra característica também em termos da propagação. A onda pode ser transversal, como essa onda representada aqui. Agora, uma onda que se propague numa mola, igual essa mola aqui de caderno, se eu puxar a mola ou se eu empurrar a mola, a perturbação e a propagação elas vão sempre aqui na mesma direção. Então esse tipo de onda seria a longitudinal. O som se comporta como onda longitudinal e a luz é como onda transversal. E o que mistura as duas são as ondas mistas da superfície dos líquidos, ok? Que dá para representar aqui e que não está escrito ainda? Bom, amplitude está escrita aqui, mas você vê ela representada aqui em cima, ó, A. Esse Y se chama elongação. Então, no caso aí, é o quanto que a onda vai perturbar, quanto que ela vai sair da posição de equilíbrio. Cuidado, hein, que a amplitude, ela só é da posição de equilíbrio até esse máximo. Do mínimo até o máximo são duas amplitudes. E se você vai de crista a crista ou de vale a vale, isso daí também é um comprimento de onda ou qualquer outro ciclo. Isso daqui é um ciclo, é uma repetição. O comprimento de onda é o quanto que a onda avança cada vez que ela se repete. Então, a cada ciclo, esse pulso, ele vem parar nessa posição. Não é a matéria dessa corda que vem parar nessa posição, mas o pulso vem parar aqui, e esse vai mais além e assim por diante. Então ela se propaga com uma velocidade v. Aqui uma das definições de frequência. Como a frequência é o número de repetições na unidade de tempo, se eu aplico isso para uma repetição, eu vou ter 1 sobre o t aqui maiúsculo, que é o período. Então o T maiúsculo aqui é o período. Está marcado em cima, tá, pessoal? E a frequência é o F. A equação V igual a ΔS sobre ΔT, lá do nosso movimento que uniforme, se eu aplico ela para um ciclo da onda, eu vou ter V igual a lambda, que é o ΔS de uma repetição, sobre período, que é o tempo necessário para uma repetição. E como o período é inverso da frequência, nós acabamos na equação fundamental aqui para a velocidade da onda. A intensidade também é algo tranquilo, ó, potência sobre área. Então a unidade SI dessa intensidade seria o watt por metro quadrado. Conforme você se distancia da fonte, a casca esférica que existe ao redor dessa fonte vai aumentando. Então um pedacinho dessa casca, apesar do tamanho ser o mesmo, aqui ele encontra uma onda mais espalhada. Então a intensidade cai com a distância ao quadrado em relação à fonte. Bom, fase e inversão de fase aqui que é tratada na reflexão. Fazer um desenho aqui embaixo. Quando eu mando um pulso assim para uma parede, então está encontrando um obstáculo fixo. Esse pulso vai voltar por baixo. Então aqui é a ida, aqui é a mesma corda, só que o pulso voltando por baixo. Então houve inversão de fase. Porém, se em vez de uma parede houver uma argola aqui,
Aí eu mando o pulso por cima, ele volta por cima. Aí eu digo que não há inversão de fase na extremidade livre. E aqui, como ela era fixa, houve a inversão de fase. O que era para cima ficou para baixo. E aqui a reflexão em uma superfície, então pode ser raio de luz, pode ser onda sonora. E aqui a frente de onda. As frentes de onda, elas também sofrem reflexão. Então essa daqui, ó, não pôde continuar aqui. Representar só essa. Ela não pôde continuar aqui, ela dobrou aqui para cima. E vale ainda a lei. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. A lei que vale para a ótica vale aqui para todas as ondas. Porque na ótica trabalha-se com que raio? O raio de luz. E aqui qualquer raio de onda. Abaixo a refração. Olha a frente de onda, ela vai entortando aqui. Então se aqui havia um comprimento de onda lambda 1, entre um máximo e outro, aqui o lambda 2 é menor. A onda está ficando menos veloz. Então com certeza V2 é menor do que V1, já que lambda 2 na figura é menor que lambda 1. A frequência que é a mesma, tá? Então se você manda luz amarela aqui, a luz continua sendo amarela. Então nesses fenômenos a frequência sempre permanece. Aí como entender esse exercício 1 da página 126? Tem a onda representada, o ponto A, o ponto B. Qual que é a amplitude dessa onda? Eu vou marcando também na figura. A amplitude é igual a 3 metros. É aqui, ó, do 0 até o 3. Então isso é o A, isso é a amplitude. Ela está oscilando em torno do 0. Então não tem uma pegadinha aqui. E aqui seria menos A. A elongação dos pontos A e B. Então qual que é o Y de A? O Y de A está em menos 2. Nesse instante. Porque a onda passa por ele e a elongação vai mudando. E o Y de B está em menos 1. Então aqui vai pegando o conceito, a leitura de gráfico. Qual que é o comprimento de onda? Eu volto aqui em cima. Ó, eu vou dessa posição 4 no X até a posição 8. Poderia ser do 8 até o 12. Eu estou olhando o X aqui. De crista a crista. Podia também ser de vale a vale. Então do 2 até o 6. Mostra que esse lambda vale 4. Ele é o que aqui pelo meu cálculo? 8 menos 4. Então lambda é igual a 4 metros. Agora o período e a frequência, se a velocidade for 10 metros por segundo. Temos aqui a velocidade e é pedido a frequência. Então comecemos com essa. A velocidade é 10. O lambda temos é 4. Qual será a frequência F? 10 dividido por 4. Então 2,5 Hz. E está pedindo também o período. O período é o inverso disso. Aqui é 10 sobre 4, seria 4 sobre 10. Então o período 0,4 segundos. Então daqui para cá, é que não coube, né? Mas aqui eu usei a propriedade que período é o inverso da frequência. E frequência é o inverso do período. Na questão 2, temos o 0,75 metros aqui, mas ele está contando essa parte mais alta, a mais baixa e essa outra mais alta. Se eu quisesse vir até aqui, ó, vou pensar em divisão por 3. Cada uma delas é 0,25. Então, ó, 0,25,
0,25 e 0,25. O ciclo ele está pegando duas dessas partes, então ele está pegando 0,50. O lambda é 0,5, 0,50. E a frequência está no texto, é 100 Hz. Então qual que é a velocidade? V igual a lambda vezes F, bem tranquilo. Por mágica. E assim por diante, né? Tá explorando bastante a ideia gráfica aqui. Deu uma velocidade de 1 metro por segundo. No instante t0 ela está com essa cara. Então ela está sendo vista em uma janela, digamos assim, com essa cara. 1 segundo depois, ela vai ocupar aqui, ó. Ela avança. A partir dos dados apresentados, determine a amplitude. Para amplitude está aqui, ó. Usou quantos quadradinhos? 2. Então a amplitude é igual a 2 metros. Depois, e o comprimento de onda? Vou de vale a vale agora. Usou quanto? 1, 2, 3, 4. Cada um vale 1 metro. Então lambda é igual a 4 metros. Pela escala. B. A frequência e o período. Para a frequência tem a velocidade, então fazer a frequência aqui. Frequência igual a quanto? Velocidade é lambda vezes F. A velocidade é 1, o lambda é 4, e aqui temos a frequência. A frequência é 1 dividido por 4. Então a frequência é 0,25 Hz. E para o período? Dá para usar lambda sobre período. Essa velocidade é 1, o lambda é 4. Então quanto que é o período? Troca o t e o 1 de lugar, o período é 4 segundos. E esboço da onda no tempo 1 segundo a mais. Então era justamente o que eu falava. Se ela avança 1 metro por segundo, não é que essa matéria, a onda não transporta matéria, transporta energia, venha parar aqui. Essa parte do pulso veio parar aqui. Esse máximo veio parar aqui. Então esse ponto que subiu e esse ponto que estava aqui embaixo, ele veio para cá. E assim por diante. A onda vai ficar com esse aspecto. Então seria a foto da onda quando? 1 segundo depois. Isso prossegue. Então na figura. Eu vou mostrar a figura aqui para vocês, olha. Eu redesenhei. Então esse ponto de cima desceu. Esse ponto que estava no meio subiu conforme a onda passou. Esse que estava embaixo veio parar aqui e assim por diante. Onda não transporta matéria, transporta energia. Questão 4. Agora eu vou mais rápido para que a gente conclua aí até o 7. A ideia aqui, para que a gente possa usar Q igual a mc delta θ, é pensar que tanto o calor está sendo fornecido no decorrer do tempo, quanto a massa também de água está passando no decorrer do tempo, porque existe um fluxo de água, 12,5 litros por minuto. E tem unidades SI, então tem um pouquinho de bagunça de unidades. Mas olha, tem uma intensidade que é 1000, só que só 50% disso vai ser convertido em energia térmica, então em calor. E tem uma área de 8 metros quadrados. Então eu penso a respeito da seguinte forma. Q igual a mc delta θ.
Só que esse litro, no caso da água, densidade da água é 1 kg por litro. Então eu posso pensar em 12,5 kg por minuto, já ajuda também. Se eu pensar aqui em ambos sobre o intervalo de tempo, ó, essa conta inteira sobre o intervalo de tempo. Mas eu vou dar ênfase nesse termo aqui. Então agora eu tenho o que sobre o ΔT? Aqui eu tenho os watts por metro quadrado. Se eu multiplicar por 8, eu tenho os watts. Isso daqui é uma potência. Só que é só 50% dessa potência. Então a conta que entra para esse é 1000 vezes 8 vezes meio dos 50%. Ela já é o que sobre ΔT. E a massa sobre intervalo de tempo? É 12 kg, 12,5 kg por minuto. Então aqui tem que se converter para segundos. Tem que ir o sobre 60. Que não pode misturar minuto e segundo. O watt é joule por segundo. Aqui é como se já estivesse sobre 1. Aqui precisa aparecer o 60. Então 12,5 sobre 60. O Czinho não foi usado o 1. Foi usado do sistema internacional, ó. 4.200. 4,2 vezes 10 a terceira. Pronto, o joule já está aqui e aqui, porque está o joule por segundo do watt. E aqui a variação de temperatura. Agora eu já volto com contas, mas já está tudo aplicado. O que mostra que esse ΔT é o 4.000 dividido por 875. Isso já te dá a resposta. Em que unidade? Graus Celsius. Aí você pode se perguntar, ué, mas onde apareceu o conteúdo da aula de hoje? Foi mínimo, viu, pessoal? O resto já é de revisão. A intensidade é potência sobre área. Se a intensidade é potência sobre área, então o que é a potência, que também é Q sobre ΔT? É a intensidade vezes a área. E ainda entrou a ideia do rendimento, porque precisou multiplicar por 0,5. O exercício 5 está trabalhando com um pulso que está viajando a 4 centímetros por segundo. Está dizendo aqui se o papel cada lado do quadriculado é 1 centímetro, ok. Então, se a velocidade é 4 centímetros por segundo, esse pulso, esse máximo dele, vai ter que avançar 1, 2, 3, 4 em 1 segundo e vai avançar 8 em 2 segundos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele avança 5 até a parede. Depois ele começa a voltar. Quando ele voltar, ele vai voltar por baixo. Então, 6, 7, 8. Então, a parte mais alta do pulso veio parar aqui. Vou dar nome para elas, ó. A, B e C. Então, não é o ponto B que veio parar aqui, mas em termos de pulso, o B' veio parar aqui. O A tem que avançar 8 também. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O A' vem parar então aqui. Não é essa a extremidade A, tá, pessoal? Vou chamar a extremidade de E, já que eu troquei aqui, né? Então a extremidade é E. E o A' veio parar nessa posição. Ele avançou então 8. Ó. 3 mais esses 4, 7 e voltou. E o C avançou 4, voltou 4. O C' vem parar nessa posição mesmo. Para quê? Para você desenhar certo o pulso. Ele fica assim, ó. Aqui para a extremidade fixa. Então, para a extremidade fixa na figura.
E para a extremidade móvel, o que acontece? Aí eu preciso desenhar ela para cima. Ela veio por cima e ela volta por cima também. Aí eu vou olhando a figura de cima. Então o B' que está aqui embaixo, em que posição? Ele voltou 1, 2, 3. 1, 2, 3. O B' vai ser aqui. E o C'? O C' está uma antes. Então ele vai ser aqui. E o A' está chegando na parede. Não, lembra que agora ele está indo ao contrário. Já foi refletido. Então aqui é a linha. Ele fica com esse formato. Aqui é a corda, tá? O que existiu na primeira figura? Houve aqui foi na figura acima. Aqui houve a inversão de fase e aqui não houve. O pulso veio por cima e voltou por cima. 6. Tem frequência, velocidade, certo. E vem falar dos ângulos, está falando de refração. Isso daqui é a lei de Snell-Descartes com alguma semelhança com a da ótica, onde você tem o índice de refração aqui em cima. Só que a velocidade de propagação ela é inversamente proporcional àquele índice. Então aqui nessa forma eu escrevo ela no denominador. E desses 4 aqui, eu vou ter 3 valores. Temos uma das velocidades que é 680. O seno é o seno de 60 graus, que é o ângulo de incidência. E aqui do outro lado temos o seno de 2, porque olha, ângulo de refração. E a velocidade 2 também é dada, 560. Aí, a sugestão é usar aqui o seno de 60 como número decimal mesmo. E você vai chegar que o seno do I2 ele é 0,7 aproximado. Então, que ângulo que tem esse seno 0,7? Aproximadamente a raiz de 2 sobre 2. Mostra que o I2 é 45 graus. Agora, o valor da frequência da onda no gás é a mesma da fonte. Então, a frequência continua sendo 80 Hz. Permanece a mesma. E na sétima, onda de frequência 500 Hz, comprimento 2 metros. A velocidade de propagação no primeiro meio, então V igual a lambda vezes F. Vou chamar de V1 e aqui eu tenho lambda 1. A frequência é o que permanece. Então o comprimento é 2, a frequência é 500, a velocidade 1 é 1000. 1000 metros por segundo. Aí o que acontece? Passa para um segundo meio, triplica a velocidade. Então a velocidade 2 é o triplo de V1 enunciado aqui, o que vai dar 3.000 metros por segundo. Ele quer um novo comprimento de onda. Então V2 igual a lambda 2 vezes a frequência. Vai ter que triplicar o comprimento de onda, porque a frequência não foi alterada. O aumento de velocidade também é aumento de comprimento de onda. Só aplicar você percebe isso. É 3.000. O lambda 2 é o que você quer. E a frequência é 500. Então vai dar 3.000 dividido por 500. O que é 6 metros. Então deu o triplo. É isso, pessoal. Então, olha para que todo mundo veja. E aí, então, temos essas aulas terminadas dentro do período de uma aula.
Deixa a apostila completa até aqui. Aguarda a próxima aula que a gente faz a mesma lógica. E aguardem a lista. Abraço.